Título 3. Das sessões da Câmara. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 65. As sessões da Câmara dos Deputados serão, caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 19, de 2012. Inciso 1. Preparatórias, as que precedem a inauguração dos trabalhos do Congresso Nacional na primeira e na terceira sessões legislativas de cada legislatura, inciso com redação dada pela Resolução nº 19, de 2012. Inciso 2. Deliberativas. Alínea ordinárias, as de qualquer sessão legislativa, realizadas apenas uma vez por dia, de terça a quinta-feira, iniciando-se às 14 horas. Alínea B. Extraordinárias, as realizadas em dias ou horas diversos dos prefixados para as ordinárias, inciso com redação dada pela Resolução nº 19, de 2012. Inciso 3. Não deliberativas, inciso com redação dada pela Resolução nº 19, de 2012. Alínea de debates, as realizadas de forma idêntica às ordinárias, porém com duração de 5 horas e sem ordem do dia, apenas uma vez às segundas e sextas-feiras, iniciando-se às 14 horas nas segundas-feiras e às 9 horas nas sextas-feiras, podendo os líderes delegar a membros de suas bancadas o tempo relativo às comunicações de lideranças, alínea com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Alínea B. Solenes, as realizadas para grandes comemorações ou homenagens especiais, por prazo não excedente a 4 horas. Alínea com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 4. Revogado pela Resolução nº 19, de 2012. Artigo 66. As sessões ordinárias constarão de, caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 1. Pequeno expediente, com duração de 60 minutos improrrogáveis, destinado à matéria do expediente e aos oradores inscritos que tenham comunicação a fazer, inciso com redação dada pela Resolução nº 3, de 1991. Inciso 2. Grande expediente, a iniciar-se às 10 ou às 15 horas, conforme o caso, com duração improrrogável de 50 minutos, distribuída entre os oradores inscritos, inciso com redação dada pela Resolução nº 1, de 1995. Inciso 3. Ordem do dia, a iniciar-se às 16 horas, inciso com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 4. Comunicações parlamentares, desde que haja tempo, destinadas a representantes de partidos e blocos parlamentares, alternadamente, indicados pelos líderes. Inciso com redação dada pela Resolução nº 3, de 1991. Parágrafo 1º. Em qualquer tempo da sessão, os líderes, pessoalmente, ou mediante delegação escrita a vice-líder, poderão fazer comunicações destinadas ao debate em torno de assuntos de relevância nacional. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 45, de 2013. Parágrafo 2º. O presidente da Câmara dos Deputados poderá determinar, a fim de adequá-la às necessidades da Casa, que a ordem do dia absorva o tempo destinado aos oradores do grande expediente. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 3, de 1991. Parágrafo 3º. O presidente da Câmara dos Deputados poderá não designar ordem do dia para sessões ordinárias, que se converterão em sessões de debates. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 3, de 1991, e com redação dada pela Resolução nº 19, de 2012. Parágrafo 4º. O presidente da Câmara, de ofício, por proposta do Colégio de Líderes ou mediante deliberação do plenário sobre requerimento de pelo menos 1/10 dos deputados, poderá convocar períodos de sessões extraordinárias exclusivamente destinadas à discussão e votação das matérias constantes do ato de convocação. Primitivo parágrafo 2º renumerado pela Resolução nº 3, de 1991. Parágrafo 5º. Durante os períodos de sessões a que se refere o parágrafo anterior, não serão realizadas sessões ordinárias nem funcionarão as comissões permanentes. Primitivo parágrafo 3º renumerado pela Resolução nº 3, de 1991. Artigo 67. A sessão extraordinária será destinada exclusivamente à discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia. Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 1º.
A sessão extraordinária será convocada pelo presidente, de ofício, pelo colégio de líderes ou por deliberação do plenário, a requerimento de qualquer deputado. Parágrafo 2º. O presidente prefixará o dia, a hora e a ordem do dia da sessão extraordinária, que serão comunicados à Câmara em sessão ou pelo Diário da Câmara dos Deputados, e, quando mediar tempo inferior a 24 horas para a convocação, também por via telegráfica ou telefônica, aos deputados. Artigo 68. A Câmara poderá realizar sessão solene para comemorações especiais ou recepção de altas personalidades, a juízo do presidente ou por deliberação do plenário, mediante requerimento de 1/10 dos deputados ou líderes que representem este número, atendendo-se que: Inciso 1. Em sessão solene, poderão ser admitidos convidados à mesa e no plenário. Inciso 2. A sessão solene, que independe de número, será convocada em sessão ou através do Diário da Câmara dos Deputados e nela só usarão da palavra os oradores previamente designados pelo presidente. Inciso 3. Será admitida a realização de até 2 sessões solenes, por deliberação do plenário, a cada mês, inciso acrescido pela Resolução nº 8 de 1996. Inciso 4. Para ser submetido ao plenário, o requerimento para homenagem deverá constar no avulso da ordem do dia como matéria sobre a mesa, inciso acrescido pela Resolução nº 8 de 1996. Inciso 5. Terá preferência para a deliberação do plenário o requerimento que for apresentado à mesa em primeiro lugar. Inciso acrescido pela Resolução nº 8 de 1996. Parágrafo 1º. As demais homenagens serão prestadas durante prorrogação das sessões de debates convocadas para as segundas e sextas-feiras e por prazo não superior a 30 minutos. Tratando-se de congressista da legislatura, chefe de um dos poderes da República ou chefe de Estado estrangeiro com o qual o Brasil mantenha relações diplomáticas, as homenagens poderão ser prestadas no grande expediente. Parágrafo único transformado em parágrafo 1º pela Resolução nº 8, de 1996, e com redação dada pela Resolução nº 19, de 2012. Parágrafo 2º. Nas homenagens prestadas durante o grande expediente observar-se-á o previsto para as sessões solenes, e nas prestadas nas prorrogações das sessões atender-se-á, ainda, ao seguinte. Inciso 1. Só poderão ocorrer, no máximo, 2 homenagens a cada mês. Inciso 2. Falará, por 5 minutos, além do autor, um deputado de cada partido ou bloco, indicado pelo respectivo líder. Inciso 3. Esgotado o prazo previsto neste parágrafo, a sessão será levantada, facultado aos inscritos o direito à publicação e divulgação de seus pronunciamentos. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 8, de 1996. Artigo 69. As sessões serão públicas, mas excepcionalmente poderão ser secretas, quando assim deliberado pelo plenário. Artigo 70. O presidente poderá suspender a sessão por uma única vez, pelo prazo máximo de 1 hora, fim do qual considerar-se-á encerrada. Artigo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Art. 71. A sessão da Câmara só poderá ser levantada, antes do prazo previsto para o término dos seus trabalhos, no caso de: Inciso 1. Tumulto grave. Inciso 2. Falecimento de congressista da legislatura, de chefe de um dos poderes da República ou quando for decretado luto oficial. Inciso 3. Presença nos debates de menos de 1/10 do número total de deputados. Artigo 72. Revogado pela Resolução nº 21, de 2021. Artigo 73. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras. Inciso 1. Só deputados e senadores podem ter assento no plenário, ressalvado o disposto no artigo 77, parágrafos 2º e 3º. Inciso 2. Não será permitida conversação que perturbe a leitura de documento, chamada para votação, comunicações da mesa, discursos e debates. Inciso 3. O presidente falará sentado, e os demais deputados, de pé, a não ser que fisicamente impossibilitados. Inciso 4. O orador usará da tribuna à hora do grande expediente, nas comunicações de lideranças e nas comunicações parlamentares, ou durante as discussões, podendo, porém,
Falar dos microfones de aparte sempre que, no interesse da ordem, o presidente a isto não se opuser. Inciso 5. Ao falar da bancada, o orador em nenhuma hipótese poderá fazê-lo de costas para a mesa. Inciso 6. A nenhum deputado será permitido falar sem pedir a palavra e sem que o presidente a conceda, e somente após essa concessão a taquigrafia iniciará o apanhamento do discurso. Inciso 7. Se o deputado pretender falar ou permanecer na tribuna antirregimentalmente, o presidente adverti-lo-á. Se, apesar dessa advertência, o deputado insistir em falar, o presidente dará o seu discurso por terminado. Inciso 8. Sempre que o presidente der por fim do discurso, os taquígrafos deixarão de registrá-lo. Inciso 9. Se o deputado perturbar a ordem ou o andamento regimental da sessão, o presidente poderá censurá-lo oralmente ou, conforme a gravidade, promover a aplicação das sanções previstas neste regimento. Inciso 10. O deputado, ao falar, dirigirá a palavra ao presidente, ou aos deputados de modo geral. Inciso 11. Referindo-se, em discurso, a colega, o deputado deverá fazer preceder o seu nome do tratamento de senhor ou de deputado, quando a ele se dirigir, o deputado dar-lhe-á o tratamento de excelência. Inciso 12. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas deste dos demais poderes da República, às instituições nacionais, ou a chefe de Estado estrangeiro com o qual o Brasil mantenha relações diplomáticas. Inciso 13. Não se poderá interromper o orador, salvo concessão especial deste para levantar questão de ordem ou para parteá-lo, e no caso de comunicação relevante que o presidente tiver de fazer. Inciso 14. A qualquer pessoa é vedado fumar no recinto do plenário. Artigo 74. O deputado só poderá falar, nos expressos termos deste regimento. Inciso 1. Para apresentar proposição. Inciso 2. Para fazer comunicação ou versar assuntos diversos, à hora do expediente ou das comunicações parlamentares. Inciso 3. Sobre proposição em discussão. Inciso 4. Para questão de ordem. Inciso 5. Para reclamação. Inciso 6. Para encaminhar a votação. Inciso 7. A juízo do presidente, para contestar acusação pessoal à própria conduta, feita durante a discussão, ou para contradizer o que lhe for indevidamente atribuído como opinião pessoal. Artigo 75. Ao ser-lhe concedida a palavra, o deputado que, inscrito, não puder falar, entregará à mesa discurso escrito para ser publicado, dispensando-se a leitura, observadas as seguintes normas. Inciso 1. Se a inscrição houver sido para o pequeno expediente, serão admitidos, na conformidade deste artigo, discursos que não resultem em transcrição de qualquer matéria e desde que não ultrapasse, cada um, 3 laudas datilografadas em espaço 2, inciso com redação adaptada aos termos da Resolução nº 25 de 2001, conforme republicação determinada pelo ato da mesa número 71, de 2005. Inciso 2. A publicação será feita pela ordem de entrega e, quando desatender as condições fixadas no inciso anterior, o discurso será devolvido ao autor. Artigo 76. Nenhum discurso poderá ser interrompido ou transferido para outra sessão, salvo se fim do tempo a ele destinado, ou da parte da sessão em que deve ser proferido, e nas hipóteses dos artigos 70, 71, 73, inciso 13, artigo 79, parágrafo 3º, artigo 82, parágrafo 2º, e artigo 91. Artigo 77. No recinto do plenário, durante as sessões, só serão admitidos os deputados e senadores, os ex-parlamentares, os funcionários da Câmara em serviço local e os jornalistas credenciados. Parágrafo 1º. Será também admitido o acesso a parlamentar estrangeiro, desde que no respectivo parlamento se adote igual medida. Parágrafo 2º. Nas sessões solenes, quando permitido o ingresso de autoridades no plenário, os convites serão feitos de maneira a assegurar, tanto aos convidados como aos deputados, lugares determinados. Parágrafo 3º. Haverá lugares na tribuna de honra reservados para convidados, membros do corpo diplomático e jornalistas credenciados. Parágrafo 4º. Ao público será franqueado o acesso às galerias circundantes para assistir às sessões, mantendo-se a incomunicabilidade da assistência com o recinto do plenário.
Artigo 78. A transmissão por rádio ou televisão, bem como a gravação das sessões da Câmara, depende de prévia autorização do presidente e obedecerá às normas fixadas pela mesa. Capítulo 2. Das sessões públicas. Seção 1. Do pequeno expediente. Artigo 79. À hora do início da sessão, os membros da mesa e os deputados ocuparão os seus lugares. Parágrafo 1º. A Bíblia Sagrada deverá ficar, durante todo o tempo da sessão, sobre a mesa, à disposição de quem dela quiser fazer uso. Parágrafo 2º. Achando-se presente na casa pelo menos a 10ª parte do número total de deputados, desprezada a fração, o presidente declarará aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras: sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos trabalhos. Parágrafo 3º. Não se verificando o quórum de presença, o presidente aguardará, durante meia hora, que ele se complete, sendo o retardamento deduzido do tempo destinado ao expediente. Se persistir a falta de número, o presidente declarará que não pode haver sessão, determinando a atribuição de falta aos ausentes para os efeitos legais. Artigo 80. Abertos os trabalhos, o segundo secretário fará a leitura da ata da sessão anterior, que o presidente considerará aprovada, independentemente de votação. Parágrafo 1º. O deputado que pretender retificar a ata enviará à mesa declaração escrita. Essa declaração será incerta em ata, e o presidente dará, se julgar conveniente, as necessárias explicações pelas quais a tenha considerado procedente, ou não, cabendo recurso ao plenário. Parágrafo 2º. Proceder-se-á de imediato à leitura da matéria do expediente, abrangendo: inciso 1. As comunicações enviadas à mesa pelos deputados. Inciso 2. A correspondência em geral, as petições e outros documentos recebidos pelo presidente ou pela mesa, de interesse do plenário. Artigo 81. O tempo que se seguir a leitura da matéria do expediente será destinado aos deputados inscritos para breves comunicações, podendo cada um falar por 5 minutos, não sendo permitidos apartes. Parágrafo 1º. Sempre que um deputado tiver comunicação a fazer à mesa, ou ao plenário, deverá fazê-la oralmente, ou redigi-la para publicação no Diário da Câmara dos Deputados. A comunicação por escrito não pode ser feita com ajuntada ou transcrição de documentos. Parágrafo 2º. A inscrição dos oradores será feita na mesa, em caráter pessoal e intransferível, em livro próprio, das 8 às 13h30, diariamente, assegurada a preferência aos que não hajam falado nas 5 sessões anteriores. Parágrafo 3º. O deputado que, chamado a ocupar o microfone, não se apresentar, perderá a prerrogativa a que se refere o parágrafo anterior. Parágrafo 4º. As inscrições que não puderem ser atendidas em virtude do levantamento ou não realização da sessão transferir-se-ão para a sessão ordinária seguinte. Seção 2. Da ordem do dia. Seção com redação dada pela Resolução nº 3, de 1991. Artigo 82. Às 11 ou às 16 horas, conforme o caso, passar-se-á a tratar da matéria destinada à ordem do dia, sendo previamente verificado o número de deputados presentes no recinto do plenário, através do sistema eletrônico, para o mesmo efeito do que prescreve o parágrafo 5º deste artigo. Primitivo artigo 85 renumerado pela Resolução nº 3, de 1991, caput com nova redação dada pela Resolução nº 1, de 1995. Parágrafo 1º O Presidente dará conhecimento da existência de projetos de lei. Inciso 1. Constantes da pauta e aprovados conclusivamente pelas comissões permanentes ou especiais, para efeito de eventual apresentação do recurso previsto no parágrafo 2º do artigo 132. Inciso 2. Sujeitos à deliberação do plenário, para o caso de oferecimento de emendas, na forma do artigo 120. Parágrafo 2º. Havendo matéria a ser votada e número legal para deliberar, proceder-se-á imediatamente à votação, interrompendo-se o orador que estiver na tribuna. Primitivo parágrafo 3º renumerado pela Resolução nº 3, de 1991. Parágrafo 3º. Não havendo matéria a ser votada,
ou se inexistir quórum para a votação, ou, ainda, se sobrevier a falta de quórum durante a ordem do dia, o presidente anunciará o debate das matérias em discussão. Primitivo parágrafo 4º renumerado pela Resolução nº 3, de 1991. Parágrafo 4º. Encerrado o grande expediente, será aberto o prazo de 10 minutos para apresentação de proposições, ou solicitação de apoiamento eletrônico a elas, que se resumirá à leitura das ementas. Primitivo parágrafo 2º renumerado pela Resolução nº 3, de 1991 e com nova redação dada pela Resolução nº 22, de 2004. Parágrafo 5º. Ocorrendo verificação de votação e comprovando-se presenças suficientes em plenário, o presidente determinará a atribuição de faltas aos ausentes, para os efeitos legais. Parágrafo 6º. A ausência às votações equipara-se, para todos os efeitos, a ausência às sessões, ressalvada a que se verificar a título de obstrução parlamentar legítima, assim considerada a que for aprovada pelas bancadas ou suas lideranças e comunicada à mesa. Parágrafo 7º. Terminada a ordem do dia, encerrar-se-á o registro eletrônico de presença. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 1, de 1995. Artigo 83. Presente em plenário a maioria absoluta dos deputados, mediante verificação de quórum, dar-se-á início à apreciação da pauta, na seguinte ordem: primitivo artigo 86 renumerado pela Resolução nº 3, de 1991. Inciso 1. Redações finais. Inciso 2. Requerimentos de urgência. Inciso 3. Requerimentos de comissão sujeitos à votação. Inciso 4. Requerimentos de deputados dependentes de votação imediata. Inciso 5. Matérias constantes da ordem do dia, de acordo com as regras de preferência estabelecidas no capítulo 9 do título 5. Parágrafo único. A ordem estabelecida no caput poderá ser alterada ou interrompida. Inciso 1. Para a posse de deputados. Inciso 2. Em caso de aprovação de requerimento de alínea A. Preferência. Alínea B. Adiamento. Alínea C. Retirada da ordem do dia. Alínea D. Inversão de pauta. Artigo 84. Revogado pela Resolução nº 21, de 2021. Artigo 85. Ao encerrar a sessão, o presidente anunciará a ordem do dia da sessão de deliberação seguinte e eventuais alterações da programação, em conformidade com os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 66 deste regimento, e dará ciência da pauta respectiva às lideranças. Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo único. Não será designada a ordem do dia para a primeira sessão plenária de cada sessão legislativa. Primitivo artigo 88 renumerado pela Resolução nº 3, de 1991. Artigo 86. O presidente organizará a ordem do dia com base na agenda mensal a que se refere a linha S do inciso 1 do artigo 17 observância do que dispõe o artigo 83 e o inciso 3 do artigo 143 para ser publicada no Diário da Câmara dos Deputados e distribuída em avulsos até a semana precedente à da sessão respectiva. Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2015. Primeiro, cada grupo de projetos referidos no parágrafo 1º do artigo 159 será iniciado pelas proposições em votação e, entre as matérias de cada um, tem preferência na colocação às emendas do Senado a proposições da Câmara, seguidas pelas proposições desta em turno único, segundo turno, primeiro turno e apreciação preliminar. Parágrafo 2º constarão da ordem do dia as matérias não apreciadas da pauta da sessão ordinária anterior, com precedência sobre outras dos grupos a que pertençam. Parágrafo 3º a proposição entrará em ordem do dia desde que em condições regimentais e com os pareceres das comissões a que foi distribuída. Primitivo artigo 89 renumerado pela Resolução nº 3, de 1991. Seção 3. Do Grande Expediente. Seção com redação dada pela Resolução nº 3, de 1991. Artigo 87. Encerrado o pequeno expediente,
será concedida a palavra aos deputados inscritos para o grande expediente, pelo prazo de 25 minutos para cada orador, incluídos nesse tempo os apartes. Primitivo artigo 82 renumerado pela Resolução nº 3, de 1991 ir caput com nova redação dada pela Resolução nº 1, de 1995. Parágrafo 1º. A lista de oradores para o grande expediente será organizada mediante sorteio eletrônico, competindo à mesa disciplinar, em ato próprio, a forma dele. Parágrafo único transformado em parágrafo 1º e com nova redação dada pela Resolução nº 23, de 2004. Parágrafo 2º. O deputado poderá falar no grande expediente no máximo 3 vezes por semestre, sendo 1 por sorteio e 2 por sessão de vaga de outro parlamentar. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 23, de 2004. Parágrafo 3º. Ao deputado que não falar por falta de vaga no semestre será assegurada a preferência de inscrição no próximo semestre. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 23, de 2004. Artigo 88. A Câmara poderá destinar o grande expediente para comemorações de alta significação nacional, ou interromper os trabalhos para a recepção, em plenário, de altas personalidades, desde que assim resolva o presidente, ou delibere o plenário. Primitivo artigo 83 renumerado pela Resolução nº 3, de 1991. Seção 4. Das comunicações de lideranças. Seção com redação dada pela Resolução nº 3, de 1991. Artigo 89. As comunicações de lideranças a que se refere o parágrafo 1º do artigo 66 deste regimento destinam-se aos líderes que queiram fazer uso da palavra, por período de tempo proporcional ao número de membros das respectivas bancadas, que será de, no mínimo, 3 minutos, e no máximo, 10 minutos, cabendo à liderança do governo, da minoria, da oposição e da maioria 8 minutos para cada uma, não permitidos a partes em qualquer caso. Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo único. É facultada aos líderes a cessão, entre si, do tempo, total ou parcial, que lhes for atribuído na forma deste artigo. Primitivo artigo 84 renumerado e com nova redação do parágrafo único dada pela Resolução nº 3, de 1991. Seção 5. Das comunicações parlamentares. Artigo 90. Se esgotada a ordem do dia antes das 19 horas, ou não havendo matéria a ser votada, o presidente concederá a palavra aos oradores indicados pelos líderes para comunicações parlamentares. Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 3, de 1991 e adaptada aos termos da Resolução nº 1, de 1995, conforme republicação determinada pelo ato da mesa número 71, de 2005. Parágrafo único. Os oradores serão chamados, alternadamente, por partidos e blocos parlamentares, por período não excedente a 10 minutos para cada deputado. Seção 6. Da Comissão Geral. Artigo 91. A sessão plenária da Câmara será transformada em Comissão Geral, sob a direção de seu presidente, para: Inciso 1. Debate de matéria relevante, por proposta conjunta dos líderes, ou a requerimento de 1/3 da totalidade dos membros da Câmara. Inciso 2. Discussão de projeto de lei de iniciativa popular, desde que presente o orador que irá defendê-lo. Inciso 3. Comparecimento de ministro de Estado. Parágrafo 1º. A Comissão Geral convocada com fundamento no inciso I do caput terá por finalidade fomentar o debate sobre matéria relevante por meio da oitiva de autoridades, especialistas com notório conhecimento sobre o tema, membros de entidades da sociedade civil, e demais pessoas com experiência e autoridade na matéria, limitados, no máximo, 2 convidados indicados por partido ou bloco, cuja lista deverá ser divulgada pela mesa com, no mínimo, 24 horas de antecedência. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 50, de 2013. Parágrafo 1º-A. No caso do inciso I do caput, falarão, primeiramente, o autor do requerimento, por 20 minutos, seguindo-se os convidados indicados por partido ou bloco, na ordem de indicação,
cada um por 5 minutos, depois os líderes, pelo prazo de 5 minutos para cada líder, e após, os demais deputados que tenham requerido inscrição perante a mesa, sendo destinados 3 minutos para cada um. Primitivo parágrafo 1º renumerado e com redação dada pela Resolução nº 50, de 2013. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2, poderá usar da palavra qualquer signatário do projeto ou deputado, indicado pelo respectivo autor, por 30 minutos, sem apartes, observando-se para o debate as disposições contidas nos parágrafos 1º e 4º do artigo 220, e nos parágrafos 2º e 3º do artigo 222. Parágrafo 3º. Alcançada a finalidade da comissão geral, a sessão plenária terá andamento a partir da fase em que ordinariamente se encontrariam os trabalhos. Capítulo 3. Das sessões secretas. Artigo 92. A sessão secreta será convocada, com a indicação precisa de seu objetivo. Inciso 1. Automaticamente, a requerimento escrito de comissão, para tratar de matéria de sua competência, ou do colégio de líderes ou de, pelo menos, 1/3 da totalidade dos membros da Câmara, devendo o documento permanecer em sigilo até ulterior deliberação do plenário. Inciso 2. Por deliberação do plenário, quando o requerimento for subscrito por líder ou 1/5 dos membros da Câmara. Parágrafo único. Será secreta a sessão em que a Câmara deva deliberar sobre: Inciso 1. Projeto de fixação ou modificação dos efetivos das Forças Armadas. Inciso 2. Declaração de guerra ou acordo sobre a paz. Inciso 3. Passagem de forças estrangeiras pelo território nacional, ou sua permanência nele. Inciso 4. Revogado pela Resolução nº 57, de 1994. Artigo 93. Para iniciar-se a sessão secreta, o presidente fará sair do recinto das tribunas, das galerias e das demais dependências anexas as pessoas estranhas aos trabalhos, inclusive os funcionários da casa, sem prejuízo de outras cautelas que a mesa adotar no sentido de resguardar o sigilo. Parágrafo 1º. Reunida a Câmara em sessão secreta, deliberar-se-á, preliminarmente, salvo na hipótese do parágrafo único do artigo precedente, se o assunto que motivou a convocação deve ser tratado sigilosa ou publicamente, tal debate, porém, não poderá exceder a primeira hora, nem cada deputado ocupará a tribuna por mais de 5 minutos. Parágrafo 2º. Antes de encerrar-se a sessão secreta, a Câmara resolverá se o requerimento de convocação, os debates e deliberações, no todo ou em parte, deverão constar da ata pública, ou fixará o prazo em que devam ser mantidos sob sigilo. Parágrafo 3º. Antes de levantada a sessão secreta, a ata respectiva será aprovada e, juntamente com os documentos que a ela se refiram, encerrada em invólucro lacrado, etiquetado, datado e rubricado pelos membros da mesa, e recolhida ao arquivo. Parágrafo 4º. Será permitido a deputado e a ministro de Estado que houver participado dos debates reduzir seu discurso a escrito para ser arquivado num segundo envelope igualmente lacrado, que se anexará ao invólucro mencionado no parágrafo anterior, desde que o interessado prepare em prazo não excedente de uma sessão. Artigo 94. Só deputados e senadores poderão assistir às sessões secretas do plenário, os ministros de Estado, quando convocados, ou as testemunhas chamadas a depor participarão dessas sessões apenas durante o tempo necessário. Capítulo 4. Da interpretação e observância do regimento. Seção 1. Das questões de ordem. Artigo 95. Considera-se questão de ordem toda dúvida sobre a interpretação deste regimento, na sua prática exclusiva ou relacionada com a Constituição Federal. Parágrafo 1º. Durante a ordem do dia só poderá ser levantada questão de ordem atinente diretamente à matéria que nela figure. Parágrafo 2º. Nenhum deputado poderá exceder o prazo de 3 minutos para formular questão de ordem, nem falar sobre a mesma mais de uma vez. Parágrafo 3º. No momento de votação, ou quando se discutir e votar redação final, a palavra para formular questão de ordem só poderá ser concedida uma vez ao relator e uma vez a outro deputado, de preferência ao autor da proposição principal ou acessória em votação. Parágrafo 4º. A questão de ordem deve ser objetiva, claramente formulada,
com a indicação precisa das disposições regimentais ou constitucionais cuja observância se pretende elucidar, e referir-se à matéria tratada na ocasião. Parágrafo 5º. Se o deputado não indicar, inicialmente, as disposições em que se assenta a questão de ordem, enunciando-as, o presidente não permitirá a sua permanência na tribuna e determinará a exclusão, da ata, das palavras por ele pronunciadas. Parágrafo 6º. Depois de falar somente o autor e outro deputado que contra-argumente, a questão de ordem será resolvida pelo presidente da sessão, não sendo lícito ao deputado opor-se à decisão ou criticá-la na sessão em que for proferida. Parágrafo 7º. O deputado que quiser comentar, criticar a decisão do presidente ou contra ela protestar poderá fazê-lo na sessão seguinte, tendo preferência para uso da palavra, durante 10 minutos, à hora do expediente. Parágrafo 8º. O deputado, em qualquer caso, poderá recorrer da decisão da presidência para o plenário, sem efeito suspensivo, ouvindo-se a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que terá o prazo máximo de 3 sessões para se pronunciar. Publicado o parecer da comissão, o recurso será submetido na sessão seguinte ao plenário. Parágrafo com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da mesa número 71, de 2005. Parágrafo 9º. Na hipótese do parágrafo anterior, o deputado, com o apoiamento de 1/3 dos presentes, poderá requerer que o plenário decida, de imediato, sobre o efeito suspensivo ao recurso. Parágrafo 10. As decisões sobre questão de ordem serão registradas e indexadas em livro especial, a que se dará anualmente ampla divulgação. A mesa elaborará projeto de resolução propondo, se for o caso, as alterações regimentais delas decorrentes, para apreciação em tempo hábil, antes de fim do biênio. Seção 2. Das reclamações. Artigo 96. Em qualquer fase da sessão da Câmara ou de reunião de comissão, poderá ser usada a palavra para reclamação, restrita durante a ordem do dia à hipótese do parágrafo único do artigo 55 ou as matérias que nela figurem. Parágrafo 1º. O uso da palavra, no caso da sessão da Câmara, destina-se exclusivamente à reclamação quanto à observância de expressa disposição regimental ou relacionada com o funcionamento dos serviços administrativos da Casa, na hipótese prevista no artigo 264. Parágrafo 2º. Um membro de comissão pode formular reclamação sobre ação ou omissão do órgão técnico que integre. Somente depois de resolvida, conclusivamente, pelo seu presidente, poderá o assunto ser levado, em grau de recurso, por escrito ou oralmente, ao presidente da Câmara ou ao plenário. Parágrafo 3º. Aplicam-se às reclamações as normas referentes às questões de ordem, constantes dos parágrafos 1º a 7º do artigo precedente. Capítulo 5. Da ata. Artigo 97. Lavrar-se a ata com a sinopse dos trabalhos de cada sessão, cuja redação obedecerá a padrão uniforme adotado pela mesa. Parágrafo 1º. As atas impressas ou datilografadas serão organizadas em anais, por ordem cronológica, encadernadas por sessão legislativa e recolhidas ao arquivo da Câmara. Parágrafo 2º. Da ata constará a lista nominal de presença e de ausência às sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara. Parágrafo 3º. A ata da última sessão, ao encerrar-se a sessão legislativa, será redigida, em resumo, e submetida à discussão e aprovação, presente qualquer número de deputados, antes de se levantar a sessão. Artigo 98. O Diário da Câmara dos Deputados publicará a ata da sessão do dia anterior, com toda a sequência dos trabalhos. Parágrafo 1º. Os discursos proferidos durante a sessão serão publicados por extenso na ata impressa, salvo expressas restrições regimentais. Não são permitidas as reproduções de discursos no Diário da Câmara dos Deputados com o fundamento de corrigir erros e omissões, as correções constarão da sessão re-errata. Parágrafo 2º. Ao deputado é lícito retirar na taquigrafia, para revisão, o seu discurso, não permitindo a publicação na ata respectiva. Caso o orador não devolva o discurso dentro de 5 sessões, a taquigrafia dará à publicação o texto sem revisão do orador. Parágrafo 3º.
As informações e documentos ou discursos de representantes de outro poder que não tenham sido integralmente lidos pelo deputado serão somente indicados na ata, com a declaração do objeto a que se referirem, salvo se a publicação integral ou transcrição em discurso for autorizada pela mesa, a requerimento do orador. Em caso de indeferimento, poderá este recorrer ao plenário, aplicando-se o parágrafo único do artigo 115. Parágrafo 4º. As informações enviadas à Câmara em virtude de solicitação desta, a requerimento de qualquer deputado ou comissão, serão, em regra, publicadas na ata impressa, antes de entregues, em cópia autêntica, ao solicitante, mas poderão ser publicadas em resumo ou apenas mencionadas, a juízo do presidente, ficando, em qualquer hipótese, o original no arquivo da Câmara, inclusive para o fornecimento de cópia aos demais deputados interessados. Parágrafo 5º. Não se dará publicidade a informações e documentos oficiais de caráter reservado. As informações solicitadas por comissão serão confiadas ao presidente desta pelo presidente da Câmara para que as leia a seus pares. As solicitadas por deputado serão lidas a este pelo presidente da Câmara. Cumpridas essas formalidades, serão fechadas em invólucro lacrado, etiquetado, datado e rubricado por 2 secretários, e assim arquivadas. Parágrafo 6º. Não será autorizada a publicação de pronunciamentos ou expressões atentatórias do decoro parlamentar, cabendo recurso do orador ao plenário. Parágrafo com redação adaptada aos termos da Resolução nº 25, de 2001, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005. Parágrafo 7º. Os pedidos de retificação da ata serão decididos pelo presidente, na forma do artigo 80, parágrafo 1º. Artigo 99. Serão divulgados pelo programa Voz do Brasil as atividades das comissões e do plenário e os pronunciamentos lidos ou proferidos da tribuna da Câmara, desde que em termos regimentais.